Bom dia a todos, nessa casa tão importante, que representa o povo de Maringá. Obrigado, presidente, obrigado à mesa, às demais autoridades aqui já nominadas. Agradecemos por essa oportunidade. E nós vamos entrar num tema bastante árido, bastante complexo. Eu vou pedir para que o Gustavo discorra para vocês e que, se ele não for exauriente nessa manhã, nós estamos à disposição para dar continuidade em outros fóruns. Acho que o que é importante dizer é: a lei já está pronta, ela já existe. E a retroatividade de contabilização é desde 2019. E nós vamos demonstrar para vocês com os números de nossa cidade, apurados no detalhe. Também temos uma comissão mobilizada na Fazenda, não só de membros da Fazenda, desde o mês de fevereiro deste ano, trabalhando e sendo constantemente treinados e reciclados com todas as mudanças e novidades que existem. Então, o que nós vamos apresentar para vocês é os impactos diretos nos impostos diretos, aqueles que são recolhidos pela cidade. E o que nós vamos desenhar como proposição para discutir com toda a sociedade civil organizada. Peço, por gentileza, que o Gustavo siga daqui e eu farei meus comentários. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui nessa Casa de Leis neste dia, nesta tribuna, para falar de um tema tão importante. Também gostaria de agradecer imensamente à presidente da Casa, Majô, pela oportunidade e o espaço de tempo aqui para tratarmos um assunto tão sensível e relevante. E, na sua figura, gostaria de estender os meus cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes. Muitos já tive a oportunidade de conversar pessoalmente e estamos sempre à disposição. Apenas para contextualizar, né, o Carlos já trouxe alguns pontos interessantes, o tema reforma tributária ele era um tema que estava adormecido no âmbito municipal desde a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023. Ele passa a ter um olhar mais estratégico, mais coerente, com a chegada até mesmo do nosso secretário de Fazenda, o Carlos Augusto Ferreira, que trouxe uma análise estratégica, uma relevância, uma seriedade para o tema que realmente merece. Então, em fevereiro deste ano de 2025, para você ter uma ideia, a Constituição teve a emenda em 2023. Apenas em fevereiro, com a chegada do nosso secretário, nós fizemos o primeiro evento da reforma tributária na Prefeitura de Maringá. Oportunidade que nós trouxemos a PricewaterhouseCoopers e também uma advogada tributarista, justamente para debater, para conversar sobre os impactos da reforma, né, e as previsões de mudanças. Nessa mesma workshop, nesse evento, nosso secretário teve a ideia brilhante de criar um comitê multidisciplinar para tratar da reforma tributária, um comitê formado por auditores tributários, por contadores, por analistas contábeis, para justamente a gente fazer uma análise macro e também operacional da reforma tributária, porque nós vamos ter que mexer em sistemas, notas fiscais, em algo específicos do nosso dia a dia, principalmente no âmbito da fiscalização. E desse grupo surgiu justamente a apresentação que eu trago aqui hoje. Até pelo tempo limitado da nossa apresentação, em algumas telas eu serei mais objetivo, mas já coloco à disposição, né, a Secretaria de Fazenda está de portas abertas para vocês, tá bem? Para uma reunião mais profunda, para trocar conhecimento, porque a gente está sempre nesse ciclo de aprendizagem. A nossa apresentação, então, ela foi estruturada dessa forma, mas os principais pontos aqui é o impacto no ISS com o princípio do destino, que eu vou tratar mais adiante, o peso setorial, as perdas, eventuais perdas e manutenções, né, nós fizemos também uma projeção desses impactos e os desafios que a cidade vai enfrentar. Então, na base legal, nós tivemos a Emenda Constitucional 132, de 2023, né, que foi aprovado no Congresso, que introduz a reforma tributária e traz o modelo do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Esse é um modelo internacional, só que o Brasil ele tem que ser diferente devido às suas peculiaridades até constitucionais. Então, qual que é a peculiaridade? O nosso IVA ele é dual. Né? Por que ele é dual? Porque nós vamos ter dois tipos de imposto de valor agregado. Um,
ele é de competência dos estados e dos municípios, que vai unificar o ISS e o ICMS, transformando no imposto, né, sobre bens e serviços. E nós temos um outro IBS, na verdade, IVA, que é o CBS, que ele pertence à União, ao governo federal, que está unificando o PIS e o COFINS. Também, por meio dessa emenda, foi criado o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado. Ele tem uma função extrafiscal, ou seja, a finalidade dele não é arrecadatória, mas é, sim, estimular consumos ou desestimular consumos, em especial de produtos ou serviços nocivos à saúde. E tivemos a manutenção do IPI na Zona Franca de Manaus, justamente porque a Zona Franca de Manaus já tem todo um berço ali de benefícios tributários já estabelecidos. Esse aqui é o cronograma. Esse aqui é o cronograma da reforma tributária. Nós estamos exatamente na fase da instituição do comitê gestor, né, na qual nós temos o comitê que será formado por 54 membros, 27 representantes dos estados, né, um para cada unidade da federação, e teremos 27 representando os municípios. E nós temos a honra de termos sido convidados na figura do nosso secretário de Fazenda, por uma das entidades representativas, para concorrer a uma cadeira no comitê gestor, que vai ser muito importante, porque o comitê gestor vai trazer os regulamentos, ele vai, de fato, determinar, uniformizar entendimentos, vai regulamentar, vai ter uma função ali de gestão muito importante, uma gestão estratégica. Em 2026, nós vamos ter um início de testes, né? Pode ver ali que o IBS vai ter uma alíquota de 0,1 e CBS de 0,9. Isso não tem ônus para o contribuinte. Tá? Esse teste ele serve justamente para a gente ajustar sistemas que estão sendo desenvolvidos, para analisar o modelo da nota fiscal, como que vai ser esse regime de compensação. Aqui nós vamos conseguir ter uma clareza maior dos impactos, porque justamente com essa alíquota a gente vai conseguir entender o que vem para o município de Maringá, o que nós vamos perder. E em 2029 nós começamos uma transição, né, onde o ISS ele vai sendo reduzido de forma gradual e o IBS ele vai crescendo até 2032. E em 2033 nós temos o IBS de forma plena, efetiva, e o ISS extinto de forma completa. Aqui eu trouxe o campo de atuação da fiscalização, porque olha como mudam umas coisas com o IBS. O IBS ele vai ter como principal, ele tem vários princípios que o norteiam, um princípio, por exemplo, da base de fato gerador amplo, né? Mas ele também tem o princípio do destino. Hoje, o ISS, a regra é que a arrecadação seja no município do estabelecimento do prestador. Com o IBS, isso é alterado, ele vai ser devido no local do consumo, né, do serviço ou do bem ou produto. Então, nós teremos empresas de vários municípios do Brasil que vão passar a recolher o IBS para Maringá, ou seja, teremos empresas de Fortaleza, Manaus, do Brasil afora, como também teremos empresas maringaenses que vão passar a recolher o IBS para outras cidades do Brasil. Então, nós vamos expandir a arrecadação, vamos expandir a fiscalização. Isso ainda, presidente, é um mistério sobre a fiscalização, porque hoje a gente fiscaliza empresas daqui, nós temos o nosso domicílio tributário eletrônico de comunicação. Então, como que vai funcionar isso a nível federal? Como a auditoria tributária, que está aqui presente, gostaria de agradecer a presença, vai fiscalizar empresas que estão no Nordeste, no Norte. Então, nós vamos ter que ter um sistema muito bem integrado, né, por conta da reforma tributária. A emenda constitucional, aqui eu trouxe esse slide para ser bem objetivo, qual que é a importância dele? Ele manteve a autonomia do ente federado. Isso foi uma discussão durante a reforma, que os entes federados tiveram esse receio de perder a sua autonomia. A autonomia foi mantida, a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa, ela é mantida para as administrações tributárias dos entes, então, do município. Nós vamos ter essa representação com o comitê gestor, assim como a representação judicial permanece com as procuradorias, que é a procuradoria aqui do município também. Nesses slides, eu até serei bem objetivo, são os pontos de atenção que a prefeitura precisa ter, né? Primeiro, nós vamos ter essa expansão de competência a nível federal, nacional. Nós vamos precisar requalificar o nosso quadro, nossas autoridades tributárias, vamos ter que criar um ambiente tecnológico, não somente de sistemas, mas de estrutura,
Porque como nós vamos acessar base de dados de empresas que são multinacionais, nós precisamos ter computadores capacitados para absorver essas informações, com sistemas para fazer a leitura de dados, para auxiliar o serviço de fiscalização tributária. Outro ponto de atenção que eu vejo aqui, importante, é esse reordenamento das políticas públicas, né? Porque nós vamos ter que reordenar as políticas para atrair para o município consumidores de produtos e serviços, porque isso vai fazer com que a nossa arrecadação com o IBS cresça, se fortaleça. E aqui um ponto bem relevante, que é o fundo de compensação, né, já citado pela presidente da Casa, pelo secretário, que ele está sendo construído desde 2019, já tem sido contado essa média, né, e que foi pouco discutido no nosso município, agora que nós realmente estamos dando um olhar estratégico. Esse fundo ele vai justamente cobrir, caso a arrecadação com o IBS seja inferior à média da arrecadação do ISS mais a cota-parte do ICMS. E qual a importância desse fundo? Esse fundo ele vai ter uma durabilidade de 64 anos. Ele começa em 2033, quando o IBS passa a vigorar, e ele vai até 2097, numa segunda fase em que ele vai sendo reduzido, mas tem uma durabilidade muito ampla. Então, realmente, a gente tem que ter um olhar estratégico nesse fundo para poder criar ali uma segurança para o município numa eventual perda de arrecadação. E o que nós fizemos? Nós fizemos alguns cálculos nos principais indicadores, então, que é o ISS-QN e a cota-parte do ICMS. No ISS-QN, nós tínhamos, até 2017, o principal tributo do município era o IPTU. Até a entrada da auditoria tributária, ocorreu em 2017, eu sou servidor de carreira, também entrei nesse período, também teve um crescimento econômico, mas um trabalho muito bem feito, de efeito pedagógico no contribuinte, de fiscalização, de combate à sonegação, nós passamos a ter o ISS como o principal tributo do município. E hoje ele é, disparadamente, eu vou mostrar mais adiante, o principal tributo nosso, muito à frente do IPTU, inclusive. E essa tela é importante porque ela mostra o crescimento, como esse crescimento foi rápido, né? Nós saímos de 203 milhões em 2019 para chegar em 454 em 2024. Então, temos uma média de crescimento por ano de 20,44%, que eu mostrarei adiante. Esse crescimento, até essa tela, vou passar até rápido, mas mostra como ela foi íngreme, ou seja, como nós crescemos rápido. E essa parte ali de 19 e 20, que era o início ali da base, vai puxar a nossa média para baixo. Nós já fizemos os cálculos com base nos nossos dados, e a situação é essa. Nós temos uma média mensal, pegando lá de janeiro de 19 até abril de 25, de 26,6 milhões de reais. Essa é a média nossa do ISS. Hoje, para vocês terem uma ideia, em 2025, a nossa média de arrecadação é de 41 milhões. Ou seja, o fundo ele não é estratégico nesse momento, dessa forma aqui, porque ele só vai garantir caso a gente tenha uma arrecadação com o IBS inferior a isso. Então, nós temos um gap enorme aqui, né, para analisar e trabalhar na Secretaria de Fazenda. E nós fizemos este mesmo exercício com a cota-parte do ICMS. Né? Então, temos aqui, vocês podem perceber que o ICMS ele cresce de uma forma mais lenta, tivemos só um ano ali, que foi 2021, que é uma retomada da economia pós-pandemia, que foi um crescimento mais expressivo, mas ele fica ali entre 4% a 6% ao ano. E nós tivemos uma média, então, da cota-parte do ICMS de 15 milhões, e hoje, em 2025, a nossa média é de 18 milhões. Então, também temos aqui, né, um fundo, uma média abaixo do que a gente vem arrecadando atualmente. Aqui é para vocês terem uma ideia, né, desse impacto e como o fundo, por enquanto, ele não é estratégico para nós, porque se você somar a parte azul escura do ISS e da cota-parte, nós vamos ter ali 59 milhões somando ISS e a cota-parte do ICMS. E o fundo vai nos garantir 26 milhões mais 15, que dá 41 milhões. Ou seja, dos 59 até os 41, nós não temos um garantidor, nós não temos garantia. Se a gente reduzir a arrecadação com o IBS nessa faixa, não vai ter fundo que compense isso. Tá bem? Obrigado. Aqui eu vou passar rapidamente uma questão
técnica sobre a cota parte do IBS, eu só queria destacar que vai ser alterado a forma de cálculo, tá, do ICMS por IBS. Não vai ser mais conforme o valor adicionado fiscal, que hoje o Maringá é a 7ª, né, está no ranking como 7ª cidade ali, no ICMS. Vão ser alterados os critérios, nós vemos até os critérios com bons olhos, porque ele vai dar um foco no sentido populacional, 10% também da arrecadação vai ser com base em índices de aprendizado. A reforma trouxe essa questão da sustentabilidade, pode ver que 5% da destinação vai ser de acordo com os índices de preservação ambiental, e 5% todos os municípios vão receber de forma igualitária. Então, nós vemos que isso pode contribuir para a gente ter um aumento de receita. Nessa tela, só para definir, o Senado Federal vai fixar a nossa alíquota de referência para evitar a guerra fiscal. Aqui nós tínhamos 2 projetos de leis principais no Congresso Nacional. Um já foi aprovado, que trata de base de cálculo, traço de local de incidência, que foi o projeto de lei 68, e está em discussão um importante projeto, que é o 108 de 2024, que trata do Comitê Gestor em especial. Nessa tela, eu trouxe apenas para destacar a importância desses tributos que compõem o Fundo de Compensação, né? Podem ver que o ISS ele representa 43,9% das nossas receitas tributárias, e na cota parte do ICMS nós temos 22,8%, ou seja, são receitas relevantes para o nosso município que serão afetadas. E aqui um dos principais pontos, né, da nossa análise, que é o impacto com o princípio do destino. O que nós fizemos? Nós pegamos uma base ampla de estatística de 2023 e 2024, pegamos todas as notas fiscais que foram emitidas neste período e fizemos um trabalho estatístico para entender onde que estava o tomador de serviço. Ele está em Maringá ou está fora de Maringá? E aí, senhora presidente, foi uma surpresa para a gente, que a gente não tinha feito essa análise até então. 61% dos tomadores de serviços hoje do ISS são de outros municípios, né? Então, hoje, se o ISS fosse o IBS, esse percentual seria destinado para outros municípios. E apenas 39% eles ficariam em Maringá, que seriam de tomadores aqui de Maringá. Aqui o peso setorial, vou passar rapidamente, mas apenas para trazer uma noção dos principais setores do nosso ISS, temos aqui apoio técnico, construção, saúde, educação e também o setor de tecnologia, o top 5. Temos os setores, quando a gente coloca peso na perda, significa assim, são setores que prestam serviços para tomadores de outros municípios. Temos a construção civil, temos a educação, acho que muito, talvez, por alunos que são de outros municípios, também temos o ensino à distância, entre outros fatores. Temos tecnologia, o apoio técnico e jurídico, que são escritórios de contabilidade, também de advocacia, entre outros serviços de assessoria e o serviço de intermediação. E esses são os principais setores que prestam serviço para tomadores aqui de Maringá, né, que é o consumo local. Nós vamos ter saúde, hospitais, toda a questão periférica de laboratórios. Vamos ter também, nas duas pontas, construção civil e esse apoio técnico, educação e esse serviço relativo a bens de terceiro, que se relaciona com manutenção, assistência de máquinas e equipamentos. Tá? Esses são os potenciais ganhos com a reforma. Então, nós vamos ter a nossa parcela do ISS que permanece, que eu mostrei ali antes, né, de 39,1%. Vamos ter também a parte do IBS, mais a cota parte nossa do IBS do Estado. Então, essa seria a nossa composição. Essa base atual, ela pega 2024, somando-se o ISS com a cota parte do ICMS, nós teríamos 671 milhões, só que nós perderíamos ali 278 milhões que é destinado para outros municípios, isso se o IBS fosse o ISS, essa foi o paradigma, tá? Então, nós teríamos ali uma receita que ficaria no município de 393 milhões, e esse seria o gap a ser enfrentado. Nessa outra tela, nós já incluímos um possível aumento da cota parte, porque, como conta com a população no critério da cota parte, Maringá é uma das cidades mais populosas do Estado, nós estimamos um aumento na cota parte do IBS, e, nessa última coluna, nós teremos um aumento na arrecadação e chegaríamos a 479 milhões, somando o IBS, que é o ISS que permanece, mais a cota parte.
Então, nós teríamos uma diferença ainda para buscar, nos nossos cálculos, de 192 milhões, se o IBS fosse hoje o ISS. Então, essa busca, ela vem de onde? Ela vem do IBS, de empresas de outros municípios, ou através, né, da ampliação dos nossos contribuintes, porque o IBS ele vai abarcar também contribuintes de bens e produtos que hoje não são contribuintes do nosso município. E esse aqui é bem interessante, é o cenário projetado pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Até a presidente Major também tem esse arquivo. Eles fizeram um cálculo de crescimento, uma simulação, que Maringá sairia da receita de 521 milhões, que seria a receita de ISS e ICMS, para chegar, depois de 20 anos com o IBS, em 912 milhões. Essa foi a projeção da CNM. E esse crescimento ele é de 2,8%. Esse é um documento oficial deles, 2,8% ao ano. Para se ter uma ideia, esse é o crescimento nosso ao ano do ISS. Nós crescemos de 19 a 24, 122%, um número muito expressivo. Por ano, né, são 20,44%. Então, se a gente comparar o que a CNM está projetando com o IBS e como seria se o ISS continuasse, é uma diferença muito grande, né? Dá uma diferença de 7,3% entre a taxa que a CNM está estimulando, o que a gente vem crescendo com base histórica. Isso não significa que o ISS vai continuar crescendo na casa dos 20%, né? Mas o ISS sempre, num dado histórico, vem crescendo de uma forma bem expressiva. Aqui, rapidamente, são os desafios. Nós vamos ter, como a presidente da Casa disse, ajustar a nossa matriz econômica, vamos ter que rever incentivos fiscais, trazer um planejamento e desenvolver, principalmente, políticas públicas para atrair de forma sustentável novos habitantes para o nosso município. De forma sustentável, novos habitantes, aumenta o consumo dentro do nosso município. E aqui, já nos finalmente, tá? Esse é um trabalho que a Secretaria da Fazenda tem desenvolvido para reduzir o impacto, né? Então, a gente tem focado em outros tributos e tentado melhorar nossa performance de arrecadação até por conta do fundo. Então, eu vou passar bem rapidamente, senhor presidente, até pelo tempo. Nós temos o ITBI, que foi totalmente reestruturado. Nós temos aqui a gerência também presente, que desenvolveu uma inteligência artificial, tecnológica, para a gente realizar os processos de TBI. Isso levou uma redução do lead time de guias de 45 dias, que se demorava para emitir uma guia de TBI, para 2 dias úteis. Nos casos de arbitramento, 7 dias úteis. E o resultado está aí. São quase 20% de crescimento no primeiro trimestre, e estamos crescendo, acumulado, mais de 25%. Tá? Então, esse é um trabalho que é estratégico para a gente fortalecer e não depender tanto do IBS. O ISS, que a gente tem feito um trabalho muito estratégico e minucioso de combate à sonegação fiscal. Temos feito diversos trabalhos de autorregularização, principalmente diante das inconsistências que nós já diagnosticamos, e isso está levando um aumento já no ISS de 13,11% no primeiro trimestre. Esperamos que esse número cresça e provavelmente vai crescer diante das ações que a gente tem feito de autorregularização. Essa tela é sobre o ISS das autorregularizações, vou passar bem rapidamente, mas isso aqui é a diferença mapeada entre as receitas que nós já temos via convênio com a Receita Federal e via Receita Estadual, com o que foi declarado pelo contribuinte. Então, se você pegar o item 3 ali, que é cuidados pessoais, que é academia, salões de beleza, clínicas de estéticas, para cada R$1 que eles deveriam ter emitido nota ou declarado, o segmento declarou 38 centavos. Se você pegar o serviço de informática, por exemplo, para cada R$1 que eles deveriam ter declarado, eles declararam 28 centavos. O que nós temos feito? Trabalho preventivo, notificado essas empresas para que elas busquem a regularização antes do procedimento fiscal de uma forma pedagógica. E aqui a última tela, são as outras ações que a gente tem tomado. A gente entrou com uma medida junto com a Procuradoria também para rever a COSIP, né, por conta de um erro da COPEL no momento da cobrança da COSIP. Desenvolvemos a régua de cobrança justamente para ter fases de cobrança antes do débito ir para a dívida ativa. Temos o Comitê da Reforma Tributária, que eu já mencionei. Também estamos estudando sobre a cobrança de multas de trânsito, que o nosso secretário comentou na audiência pública. Então, essas ações elas são estratégicas para a gente poder fazer um bom fundo de compensação e preparar o município
para a reforma tributária. Era isso, senhor presidente. Gostaria de agradecer aqui aos membros da Secretaria de Fazenda que compareceram, tá? Já nos finalmente. Agradecer aqui o diretor de contabilidade, Adriano, o Claudinei, diretor de orçamento, os gerentes, o Topa, o Jefferson, e também os meus gerentes, o Bruno e o Marcos, que são gerentes de tributos imobiliários e fiscalização econômica. Estamos abertos para receber os vereadores também lá na secretaria à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.